Prepare o teu coração nesta noite. Xarabaçou para aquilo que o Senhor tem ao nosso coração nesta noite. Amém, meus irmãos? Deus abençoe esse grupo de louvor maravilhoso, abençoado. Isso, vai dedilhando aí mais um pouquinho. Xarabaçubre Andecova. Agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade que o Senhor nos concede o privilégio de ministrarmos esta palavra tão maravilhosa. Eu confesso dizer para os irmãos que na presença de Deus eu já chorei, digamos que o dia inteiro chorei com o Senhor. Ali no meu canto, no meu quarto, falando com o Senhor, no meu escritório ali, falando com Deus. Nas grandezas, naquilo que o Senhor tem a revelar à sua igreja. E o Senhor fala conosco, o Senhor fala ao nosso coração. As lutas, as dificuldades, as barreiras, irmãos, elas sempre vão vir. Elas fazem parte da nossa vida. Mas, irmãos, nós temos que ter a certeza e a convicção que num dia como hoje, nesse domingo maravilhoso, que representa a Páscoa, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, Ele está nesse barco contigo. Ele está nessa luta contigo. Xarabaçubre Andecova. Ele está nessa dificuldade contigo. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E Ele é o Deus maravilhoso, é o Espírito Santo, é o Jesus maravilhoso que garante a minha e a tua vitória nesta noite. Xarabacante, orabaçúbria. E sem perca de tempo, meus amados irmãos, quero agradecer a Deus. Abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor fundador dessa obra, presidente José Fernando, a sua família, por essa oportunidade, a vida do nosso amado pastor Leandro Gomes Faria, que também nos deu a oportunidade, juntamente com a sua casa, nossa irmã Priscila, nossa amada irmã Priscila, essa família amada, né, esses pais espirituais, a vida do evangelista Kleber, líder, né, desse culto de cura e libertação, que nos convidou, né, de estarmos aqui nesta noite adorando ao Senhor. Agradecer a Deus pelo nosso presbítero Antônio, este corpo de obreiros também que está na retaguarda orando, intercedendo. E não poderia, irmãos, deixar de agradecer a minha família, agradecer a minha esposa que tem nos apoiado, irmãos, que tem nos incentivado, e agradecer, irmãos, ao fruto, né, dessa relação, que são os nossos filhos. Como o nosso pastor falou, eu fico maravilhado de ver os meus filhos adorando ao Senhor. As lutas e as batalhas foram muitas, mas eu sou grato a Deus quando eu vejo o meu filho ali lindo, né, parecido com o pai. Ele está mais bonito que eu, obviamente, porque ele está mais jovem, né, irmã Andréia? Glória a Deus. E pela minha sempre neneca, né, a minha princesa linda, que o Senhor tem entregado em nossas mãos e tem feito uma obra linda. E o Senhor há de manifestar, irmãos, porque a libertação na vida do cristão, ela é todo dia. Ela é nas nossas vidas, ela é na vida dos nossos filhos, ela é na vida da igreja, ela é na vida de cada irmão e cada irmã. Por isso a necessidade, irmão, de nós estarmos num culto como esse, um culto de cura e libertação, mas um culto num domingo que representa a Páscoa, que representa a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. E o tema ao qual o Senhor trouxe ao nosso coração, Cristo é a verdadeira Páscoa. Por que, evangelista? Porque Ele cura, Ele liberta, Ele salva e Ele leva para o céu de glória. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Culto de cura e libertação, mas quem cura, quem liberta, quem salva e quem leva para morar no céu é esse Cristo maravilhoso que ressuscitou ao terceiro dia para dar vida e vida com abundância. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Segunda carta aos Filipenses, capítulo 2, o versículo de número 5 em diante. Eu quero agradecer aos nossos amados irmãos também aqui, que já nos deram aqui a retaguarda no louvor, na adoração, né? Que nos diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Agradecer também os nossos internautas, os nossos irmãos que daqui a pouquinho vão receber essa mensagem ao coração, talvez hoje à noite, amanhã, mas com certeza o Senhor vai falar contigo de uma forma tremenda. Que nos diz assim, meus irmãos, amém? Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, que nos diz assim a palavra do Senhor, amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também
em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? E sendo, você vai repetir comigo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Podeis tomar os vossos assentos, meus amados irmãos? Cristo, a verdadeira Páscoa, porque sendo Ele a verdadeira Páscoa, trazendo o significado da palavra Páscoa, no grego ali, no hebraico, que diz nada mais, nada menos do que uma palavra simples, passagem. Já foi relatado aqui, irmãos, o evangelista Kleber trouxe a carta aqui ao Êxodo, falando acerca do sangue nos umbrais daquelas portas, que simbolizava marca, que simbolizava o pacto daqueles que verdadeiramente tinham tomado posse da vitória. E que vitória era essa, evangelista? Era a vitória de sair da escravidão do pecado, de sair ali, de ser escravo de Faraó, ali no Egito, para tomar posse de uma terra que manaria leite e mel, e que o Senhor tinha preparado para o seu povo. Louvado e exaltado no Senhor, trazendo para os nossos dias atuais, é a passagem, é a verdadeira passagem do homem que outrora o pecado estava entranhado na sua pele, no seu corpo, nos seus olhos, em todo o seu ser, e através da passagem de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eis que tudo aquilo foi jogado no mar do esquecimento, e todas as coisas se tornaram novas na sua vida. Louvado, exaltado é o nome do nosso Deus. Então a passagem para os nossos dias atuais é a passagem do velho homem, daquilo que não agradava a Deus para aquilo que agora, a partir deste momento, começa a agradar o nosso Deus. E Ele tem o poder, irmãos, Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de libertar, Ele tem o poder de salvar e de levar para o céu de glória, porque a sua palavra nos diz que quando Ele ascendeu aos céus, Ele deixou uma palavra profética ao coração dos seus discípulos. Ele deixou uma palavra profética para mim e para você, para a igreja do ano de 2023. Eis que vou preparar lugar e voltarei para buscar, porque aonde eu estiver, você também vai estar. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, trazendo aqui um pouquinho daquilo que Cristo fez em favor às nossas vidas. Então, irmãos, nesta noite, não saia daqui da mesma forma que você entrou. Evangelista, está difícil, mas o Senhor está contigo no barco. O Senhor está contigo nessa luta, o Senhor está contigo nessa prova, o Senhor está contigo nessa dificuldade. O Senhor é o Deus poderoso, que nada escapa das tuas mãos, tudo está no seu controle. E nós não podemos jamais esquecer disso. E dentro, irmãos, desse tema que o Senhor gerar ao nosso coração, dentro desta palavra profética, nós podemos ver, irmãos, que Cristo, mesmo sendo ali em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual ao Pai Celestial. Mas a Bíblia nos diz e nos orienta que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, abriu mão, aniquilou-se, como a palavra de Deus diz, a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, irmãos, é o que o pastor ministrou ao nosso coração,
Quando nós buscamos, irmãos, a qual a revista nos diz e nos orienta e nos traz um tema maravilhoso, maturidade cristã. Essa maturidade, irmãos, é algo que muitas das vezes, se nós deixarmos o Senhor trabalhar nas nossas vidas, essa maturidade ela vem mais rápida. Só que se nós não entendemos os propósitos, os projetos de Deus, essa maturidade ela demora para chegar, pastor. E aí, irmãos, nós caímos num grande problema. Daquilo que talvez você está esperando demorar a acontecer, demorar a chegar. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E Cristo, Ele fez-se semelhante aos homens. Então, irmãos, quando nós buscamos essa maturidade, nós buscamos a entender quem é o nosso Deus e quem nós somos. Nós somos homens e mulheres de carne e osso. Mas o Senhor, Ele se fez como eu e você. A diferença é que Ele verdadeiramente venceu o mundo e Ele foi crucificado sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado sobre os seus ombros, a não ser o pecado da humanidade, a não ser o pecado do homem, que quer apontar, e enquanto ele aponta um, tem 3 apontando para ele. E nós temos aprendido, irmãos, como nunca, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, que nós temos que estar, irmãos, nos pés do nosso Deus. Nós temos que estar no altar do nosso Deus constantemente, todo dia, porque a Bíblia nos diz e nos orienta que o diabo ruge como leão bramando a quem possa tragar ao derredor. Ele brama como leão todos os dias, buscando a quem possa tragar. Só que a diferença, irmão, se nós não entendemos isso, ao invés de ele estar ao nosso derredor, ele está ao nosso redor. Por que, evangelista? Porque nós damos legalidade, nós damos brecha. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, Deus colocou meu coração, fazendo alusão de 2 pontos, a qual nós estamos aqui como tema desse culto maravilhoso. Eu quero falar de uma experiência da Bíblia Sagrada que fala sobre cura. Eu quero falar também de um ponto maravilhoso também que fala sobre libertação. Para nós entendermos, irmãos, o quanto é importante nós nos entregarmos, nós nos lançarmos a Deus. Porque o Senhor, e se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então o Senhor, irmãos, Ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E essa morte, irmãos, morte de cruz, foi uma morte verdadeiramente física, foi uma morte verdadeiramente dolorida, foi uma morte, irmãos, cruel, foi uma morte a qual a história nos diz e nos orienta que uma pessoa a chegar a ser crucificada na cruz, era uma pessoa terrível, era uma pessoa que não merecia misericórdia, que era a pessoa mais desprezada e mais desprezível naquele tempo. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz e nos orienta que como ovelha muda, como ovelha calada. Se você observar, irmãos, a ovelha, diferente do bode, diferente de outros animais do segmento, a ovelha, irmãos, já ouvi relatos, já ouvi histórias, já ouvi relatos, né, nessas televisões, nessas coisas que tem por aí, que relata que quando a ovelha ela vai para o matadouro, pastor, ela não esboça nenhum tipo de reação. É constatado que é um dos animais que praticamente não esboça nenhuma reação. Ela sabe que ela está indo para o matadouro, e a história diz que ela somente chora em silêncio. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E muitas das vezes nós não damos atenção, por isso que é como o pastor falou aqui, por isso que é muito interessante, irmão, nós nos alimentarmos dessa palavra poderosa.
dessa palavra, irmãos, que vai trazer respostas para mim, para você, que talvez até o dia de hoje você não recebeu essa resposta, mas a Bíblia tem a resposta maravilhosa, porque a palavra de Deus nos diz que Ele foi obediente à morte e até morte de cruz. Ele foi obediente. E essa obediência, irmãos, essa obediência trouxe curas, trouxe libertação para muitas pessoas. E a igreja do Senhor está aqui na representação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para trazer sobre a tua vida cura, sobre a tua vida libertação, sobre a tua vida salvação, sobre a tua vida a um caminho que o Senhor tem, e esse caminho é o caminho que Ele vai te levar para o céu de glória. É o caminho que Ele vai te levar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Uma passagem muito conhecida, muito conhecida. O evangelista já conhece essa palavra. Glória a Deus. E o Senhor fala conosco de diversas maneiras, de diversas formas. Lucas capítulo 8, versículo de número 43 ao 48, que fala sobre uma mulher de um fluxo de sangue, de uma mulher que estava passando uma dificuldade há muitos anos, como a Bíblia nos diz. Ela estava há 12 anos com essa enfermidade, mãe Ivana. Há 12 anos. Só que nós vamos ler aqui, irmãos, e você vai entender qual a necessidade de nós meditarmos na palavra, e essa palavra ela causa o efeito necessário para a minha e para a tua vida, e nesta noite não é diferente. Versículo 43, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum podera ser curada. Então, irmãos, o primeiro ponto que o Senhor fala conosco, o Senhor Ele tem cura para nós, o Senhor tem vitória para nós, o Senhor tem bênção para nós. Mas infelizmente, irmãos, o ser humano busca em caminhos errados, busca cura em lugares que não vai ter a cura. Em lugares, irmãos, que não vai resolver o seu problema. Vai maquiar algo, mas não vai resolver o seu problema. Já ouvimos aqui nessa tarde que o Senhor cura depressão, que o Senhor cura síndrome do pânico, que o Senhor cura tantas enfermidades, mas é o Senhor que cura e continua operando nos dias atuais, e nós temos que sair daqui de posse dessa vitória, chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. A diferença, irmãos, não está de você romper a multidão, a diferença não está, irmãos, de você romper os obstáculos, a diferença está, irmãos, em você adentrar na casa do Senhor e você tocar de uma forma diferente, que da presença de Deus, do Espírito Santo, vai sair virtude sobre a tua vida. É o tocar diferente, irmãos. É o tocar diferente. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, mas nós não estamos tocando o Senhor de uma forma diferente, de uma forma especial. Essa mulher tocou no Senhor, mas ela tocou de uma forma especial. Nessa noite o Senhor está te chamando para tocar nele de uma forma especial. E a Bíblia fala, irmãos, que ela somente tocou na orla do seu vestimento. Então, irmãos, toque diferente. Toque diferente. A Bíblia fala, irmãos, que Davi
sendo um rei tremendo, maravilhoso, extraordinário, ele queria oferecer algo ao Senhor que o custasse alguma coisa, evangelista. E quando ele chegou ali para oferecer ao Senhor em holocausto, ali para oferecer ao Senhor, aqueles homens que gostavam de Davi, o homem segundo o coração dele, falou assim: mestre, rei, fica tranquilo, você não precisa fazer nada, nós estamos te dando. Mas, irmãos, Davi conhecia quem ele era e quem era o Deus que ele servia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Para nós tocarmos diferente no mestre, nós temos que saber quem ele é e quem nós somos. Sair, irmãos, do nosso comodismo, sair, irmãos, do nosso conforto e tocar no mestre de forma diferente. Davi tocou o Senhor de forma diferente. Davi falou: não, eu quero que você coloque preço, que eu quero oferecer para o Senhor, é algo que me custe alguma coisa, o que tem custado para mim e para você, irmãos. Será, irmãos, que nós estamos como aquele abençoado que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha? Não troque, irmãos. Não troque, porque o Senhor conhece os que são seus e ouve a voz sincera de um adorador. O Senhor ouviu a voz daquela mulher: se somente eu tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Se eu tocar de uma forma diferente, eu serei curada. E o Senhor fala. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque havia tocado e como logo sarara. E muitas das vezes, irmão, nós tocamos o Senhor diferente. O Senhor faz algo diferente na nossa vida, o Senhor transforma a nossa vida, o Senhor cura a nossa vida, o Senhor cura as nossas feridas, o Senhor escreve um nome diferente para nós, o Senhor nos dá um novo nome, o Senhor nos dá novos vestimentos, e muitas das vezes nós queremos ocultar aquilo que o Senhor tem feito por nós. A mulher aqui, irmãos, ela não teve dúvida, ela não se escondeu. Muitas das vezes nós queremos nos esconder. Não se esconda. Eu estava falando com os meus pastores de uma certa situação que aconteceu essa semana, e o que me maravilhou, o que me deixou maravilhado, evangelista, foram as mensagens que eu recebi. Que mensagens, irmãos, que mensagens maravilhosas, que eu jamais pensaria, irmãos, que eu ia ouvir aquelas mensagens. Por quê, irmãos? Porque nós, irmãos, ou nós somos ou nós não somos, irmãos, ou nós cremos ou nós não cremos. E poder ouvir, irmãos, aquelas mensagens, é algo, irmãos, que confortou meu coração, evangelista Kleber. Confortou meu coração, irmãos. E o Senhor, nesta noite, Ele quer confortar o teu coração. Saia do meio da multidão, não fique escondido, não, toque nele nesta noite de uma forma diferente, porque Ele tem vitória e Ele tem bênção para a tua vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Agora vamos voltar um pouquinho no mesmo capítulo 8. Eu quero falar sobre um endemoniado gadareno. Cura e libertação. Cura e libertação, irmãos. E navegaram, capítulo 8, versículo de número 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Em outras palavras, irmãos, para nós entendermos, trazemos para os nossos dias atuais, em lugares escuros, em lugares tenebrosos. Deus, irmãos, quer nos tirar do lugar sombrio, do lugar escuro, do lugar tenebroso e nos levar para a sua gloriosa luz.
Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Está aí, irmãos, um grande segredo para a humanidade. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E por se esfriar esse amor, irmãos, sabe o que acontece com a humanidade? Sabe o que muitas vezes acontece com nós? Nós não queremos nos prostrar, pastor. Se prostimam diante do Senhor. Se prostimam diante da dificuldade, da luta, da batalha, daquilo que está te afligindo. Se prostre diante do Senhor. O segredo, irmãos, é nos prostrarmos. O segredo, irmãos, é nos entregarmos para Deus. Evangelista, eu não estou conseguindo. Se prostre diante do Senhor. Se prostre. E ele fala na sua palavra. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que me atormentes, que não me atormentes. Mas como é que é isso, evangelho? Irmão, aonde Jesus está, irmãos, o capeta ele tem que ir embora, no nome de Jesus. Aonde Jesus chega, a cura, a libertação, a transformação, a salvação, a certa convicção de morar no céu, ela tem que ser predominante nas nossas vidas. Aonde Jesus chega, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas, louvado, exaltado é o nome do Senhor, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Então, irmãos, não tinha nada que segurasse aquele homem possesso de demônios. Xarabaçubre andecova. Por isso, irmão, num culto como esse, nós não podemos ficar e nem ser, como já foi falado ao nosso coração, nós não podemos ficar como meros espectadores, mas intercedendo e clamando, porque o Senhor é o Deus que manda embora os demônios e dá vitória às vidas nesta noite. Xarabaçubre andecova. Ele é o Deus que cura, irmãos, Ele é o Deus que manda o diabo embora, no nome de Jesus. Então ele fala, e perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não o mandassem para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Então o Senhor concedeu que aqueles demônios saíssem daquele rapaz e fossem para os porcos. Mas preste atenção agora, irmãos, fica conectado aqui, preste muita atenção nisso. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem haviam saído os demônios, vestido, preste bem atenção, vestido e em seu juízo. Irmão, Jesus, quando ele entra, irmãos, ele limpa. Jesus, quando ele chega, ele purifica. Jesus, quando ele chega, irmãos, ele tira a dúvida. Jesus, quando ele chega, ele tira a incredulidade. Jesus, quando ele chega, irmãos, ele derrama da cura, ele derrama do poder, ele derrama da convicção da salvação que só há em Cristo Jesus. Assentado aos pés de Jesus, e temeram. Muitas das vezes, irmão, nós vemos o milagre, a cura do Senhor,
nós recebemos as bênçãos de Deus e nós estamos como muito aqui, talvez nós não estamos nem temendo mais. É assim mesmo, pastor, é assim mesmo. Olhando com os nossos olhos carnais, irmão, vamos sair da carnalidade e vamos entrar no âmbito espiritual. O Senhor tem vitória para nós, o Senhor tem vitória para a sua igreja, preste bem atenção. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado, e toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles. Então olha aí, irmãos, Deus curou, Deus libertou, irmãos, e muitas das vezes nós desprezamos o mestre, nós mandamos ele embora, irmão, da nossa vida, nós queremos mandar ele embora da nossa casa, nós queremos mandar ele embora de todo o nosso ser, nós queremos mandar ele embora, como esse povo aqui. O Senhor deu vitória, irmãos. Qual o valor, irmão, de uma alma? A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Estávamos ali naquele culto ontem abençoado, um culto maravilhoso, pastor, a princípio mais um culto, talvez muitos ali evangelistas, mais um culto, né, vou ali, vou bater aquela pratada, mas o Senhor, irmãos, estava além, porque nós estávamos conectados, irmãos, nós estávamos conectados com o céu. Senhor, vai ter algo diferente, Senhor, essa palavra, ela não foi em vão, Senhor, esse salmo é um salmo que manifesta a glória e que traz vidas para a tua presença. Xarabassubre Andecova, daqui a pouco, irmão, acabou o culto, os irmãos já em confraternização, chegou uma jovem, pastor, eu quero aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador, irmão. E a glória desceu, o povo não entendia, mas a gente estava ali glorificando, exaltando e dando louvores e adoração ao nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. As pessoas não entenderam. Mas, irmãos, preste bem atenção. Oh, glória a Deus. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Mas preste atenção, aonde Deus entra, irmãos, ele deixa um legado. Aonde Jesus entra, irmãos, ele deixa uma história. Aonde Jesus entra, irmãos, ele deixa para que o nome dele, o nome do nosso Deus, seja exaltado e seja glorificado. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, muitas das vezes, irmão, Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida, e aí nós queremos fazer depois do nosso jeito. Não faça do teu jeito, faça do jeito que o Senhor está direcionando. Como assim, evangelista? Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus por você. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Estávamos ali, sexta-feira santa, sexta-feira que não pode varrer a casa, para muitos, sexta-feira que não pode, tomar cuidado, não pode tomar nem banho. Irmão, a tradição. Mas, irmãos, para a glória do nosso Deus, evangelista, daqui a pouquinho, não, ninguém vai almoçar não. A gente vai fazer aqui um momento de oração, de agradecimento a Deus. Aí chama, pastor, o irmão. Irmão, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Grandes coisas o Senhor tem feito sobre a tua vida nesta noite. Mas é necessário, irmão, nós entendermos. É necessário nós entendermos o que o Senhor tem de vitória, de bênção para as nossas vidas. Xarabassubre Andecova. O Senhor tem vitória, irmãos, para nós. O Senhor tem vitória, irmãos, para a sua igreja.
Sabe por quê, irmão? Porque através desse sacrifício na cruz do Calvário, através, irmão, desse projeto que o Senhor arquitetou, porque os demônios, a Bíblia fala, irmãos, que os demônios, as potestades, falou, perdeu, acabou, ele morreu, já era. Mas não, irmãos, a Bíblia fala, irmãos, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele cumpriu o propósito. Ao terceiro dia ele cumpriu o objetivo, para que hoje eu e você, a igreja do Senhor, estivéssemos aqui tomando posse da vitória. Tomando posse da vitória. Ao terceiro dia ele o ressuscitou. Xarabassúbria. E aí eu vou te convidar, nós já vamos já encerrar, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que palavra maravilhosa, irmãos, ao nosso coração, que palavra maravilhosa. Daqui a pouquinho, irmão, eu quero convidar o grupo de louvor para adorar conosco aqui nessa noite. Mas a Bíblia diz, irmãos, no livro do profeta Isaías, muitas das vezes, irmãos, às vezes eu fico observando o testemunho do nosso pastor Leandro, e muitas vezes tem coisas que encaixam na minha vida quando jovem, que eu me sentia muito sozinho, irmãos. Era um jovem que quando dava o horário ali de eu deitar na minha cama, eu virava o meu rosto, a minha face para a parede e chorava muitas vezes, pastor. Porque eu queria, irmãos, algo que preenchesse ali um vazio, uma vida miserável, uma família dilacerada, por tantas coisas, irmãos, pessoas religiosas, mas que não tinham um compromisso com Deus, irmão. Por isso que quando eu olho, irmãos, para os meus filhos e olho para a minha família, eu só tenho a agradecer a Deus. A dificuldade está difícil, evangelista, glorifica a Deus, irmãos, adora o Senhor, na beleza da sua santidade, porque Ele fez coisas maravilhosas por nós. Ele fez coisas tremendas, irmãos. Quando eu vejo, irmãos, determinadas horas, de determinados dias ali, o meu filho olhando para mim, falando assim, pai, estou indo para a igreja. Eu fico maravilhado, irmãos. Porque outrora, irmãos, eu como jovem, como ele, eu estava ali, irmãos, numa caminhada, no início, pastor, ali na igreja, e meu pai me repreendeu, falou, não quero você lá, sai de lá. E eu, irmãos, graças a Deus, sempre tive o temor dos meus pais, por mais errados que eles estivessem, mas eu tinha um temor e eu obedecia, falei, não pai, amém. Mas só Deus, irmãos, e eu sabia o que estava no meu coração. E quando ele fala, pai, estou indo para a igreja, falei, meu filho, vai com Deus. Só cuidado, vigia, vai com Deus. Por quê, irmão? Porque o Senhor tem o melhor para nós, irmãos. O que o Senhor está dizendo com isso, evangelho? O Senhor tem o melhor para nós, irmãos. O Senhor deu para mim e para você o melhor que Ele tinha, irmão. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu, que passou, irmãos, como a Bíblia, como nós lemos aqui. Ele obedeceu na morte e morte de cruz. Mas a Bíblia fala, irmão, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito, evangelista, à nossa pregação? Quem dá crédito, irmãos, à nossa pregação? Xarabassúbria. A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando para nós, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Talvez, irmãos, quando nós passamos as nossas lutas, as nossas dificuldades, nós queremos, irmãos, que essa palavra, esse versículo, muitas das vezes, adentre nos nossos corações. Muitas das vezes, irmãos, nós
Fazemos como esses homens fizeram, desprezar o Mestre, desprezar o Deus maravilhoso. Muitas das vezes não estamos fazendo caso algum do que Ele fez na cruz do Calvário, em favor das nossas vidas. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele levou, irmãos. Ele levou. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por quê, evangelista? Que eu quero lançar sobre a tua vida nesta noite. Xarabassubri Andekov. Talvez, irmãos, o mundo quer te castigar. O mundo quer dizer que você não é nada, que você não é ninguém. Talvez, irmão, muitos estão alicerçados nos seus bens materiais, nas suas empresas, nos seus grandes negócios, e despreza o servo, a serva do Senhor. Mas Ele diz, irmão, através da sua palavra poderosa: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode declarar nesta noite? Declare comigo, se coloque de pé nesta noite. Xarabassúbria, Révia, cante, onabacante, orabachôbia. Isso, grupo de louvor, venha para cá. Xarabacova, orabassúbria. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, mas Ele foi ferido. Fale comigo, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Xarabassubri Andekova. Toma posse nesta noite, pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor tem vitória para você. Você que quer oração, vem à frente. Xarabassú, Adriano, traz ele para frente, varão. Traz o Lucas aqui para frente. Xarabacante, orabassúbria. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele é o plano perfeito. Ele foi o plano perfeito, irmãos, para a minha vida, para a tua vida. Xarabacova, orabassúbria. Vamos orar, estenda a sua mão para cá. Você que quer vitória, irmãos. Você